Olá pessoal, vamos começar hoje um curso de Tai Chi Chuan com foco na rotina em 37 movimentos do mestre Chen Manqing. Esta rotina foi desenvolvida por ele entre os anos de 1938 e 1946 e tem como base a forma longa da escola Yang, um clássico. Ela, porém, é mais curta, até mesmo porque foi criada durante um período de guerra na China. Pessoalmente, eu a considero a forma mais perfeita do Tai Chi Chuan. Não exatamente pela rotina em si, mas pela forma como o mestre a ensinava, a partir de uma observação atenta dos princípios que norteiam a arte marcial chinesa e o Tai Chi Chuan. Esses princípios foram colocados no papel pelos mestres Yang Changfu e Chen Weiming, respectivamente o professor e o grande amigo de Chen Manqing. Nesta primeira parte do curso, vamos pensar em 4 desses princípios, incorporando-os à prática. Lembrando que todos são igualmente importantes, não existe um princípio mais importante do que o outro. O primeiro deles é: o externo segue o interno, ou seja, a mente determina o ritmo e a velocidade da forma. Quanto mais consciente do corpo e do movimento, mais harmoniosa será a forma. O segundo princípio é diferenciar cheio e vazio, yin e yang. Essa diferenciação acontece pela passagem do peso de um lado para o outro, perfazendo as 8 direções. Para isso, use a mente e faça o movimento nascer do quadril, da cintura. O terceiro princípio é: alto e baixo se harmonizam. A porção inferior do corpo, formada pelo conjunto pés, tornozelos, joelhos e quadril, se harmoniza com a porção superior do corpo, formada pelo conjunto ombros, cotovelos e pulsos, mãos. Juntas, essas 6 partes complementares se sustentam, produzindo harmonia ou desarmonia. O quarto e último princípio que vamos observar é ombros tombados, cotovelos caídos. Relaxe os ombros e deixe os cotovelos caídos, movendo os braços a partir dessa perspectiva. Isso torna a forma mais relaxada, fazendo com que a energia vital, o Qi, e esta é a visão chinesa do Tai Chi Chuan, permaneça no Tanchen, um centro de energia localizado na região do quadril, cintura. Ele fica localizado abaixo do umbigo. Antes de começar o curso, é interessante falar sobre a abordagem. Para facilitar a aprendizagem, dividi o curso em 2 partes. A primeira com foco na movimentação das pernas e na passagem do peso de um lado para o outro. E a outra com foco na movimentação dos braços e no nome das partes. Dito isso, podemos começar. Boa prática! A postura inicial de todo o Tai Chi é chamada de Wu Chi, que vem a ser o vazio que antecede e que gera o movimento. No Tai Chi do mestre Chen Manqing, esta postura é feita com os pés unidos pelos calcanhares, com as pontas afastadas a 90 graus. Os pés se assemelham ao número 8, escrito em chinês. Daí porque a postura é chamada de Papu, ou, literalmente, postura ou passo 8. A abertura da forma, a transição de Wu Chi para Tai Chi, começa pela passagem do peso para a perna direita. Com isso, a perna esquerda fica livre, fica leve, e o pé direito se ergue a partir do calcanhar. Ele vai se assentar a partir do calcanhar em uma distância igual à da distância entre os ombros. O quadril, então, é girado sutilmente em sentido horário, transmitindo esse movimento para o tornozelo esquerdo, que faz o alinhamento do pé. Você vai perceber que, neste momento, os ombros estão totalmente relaxados e os braços estão tombados ao lado do corpo, para indicar, inclusive, que é um momento de atenção à parte inferior, à porção inferior do corpo. Na parte seguinte, é interessante observar que o movimento mais intenso, o movimento mais visível, ele vai estar nos braços. Porém, os pés, eles também fazem uma movimentação, uma passagem de peso muito sutil. O peso sai do calcanhar, vai para a ponta do pé e volta. Isso por quê? Porque ele está conectado ao movimento dos braços. Os braços fazem um erguimento e um processo circular, que os chineses chamam de girar a roda d'água do contrário, e com esse movimento você faz a passagem do peso do calcanhar para a ponta do pé e para o calcanhar novamente. Aqui vale observar o princípio: ombros tombados, cotovelos caídos.
Os braços eles estão bem paralelos ao corpo, bem relaxados, e os pulsos também. No movimento seguinte, eu volto a distribuir o peso pelas pernas lateralmente. Então, como eu vou fazer? O peso passa para a perna esquerda, de modo a que eu possa tornar mais leve a perna direita. Eu vou girar o meu quadril em sentido horário e, concomitantemente, eu vou girar o meu tornozelo direito. Eu girei o meu tornozelo direito, eu vou apoiá-lo e depois de apoiá-lo eu vou passar mais de 70% do peso para a perna direita. Com isso eu vou liberar a minha perna esquerda e vou poder girar o quadril invertendo a posição, fazendo um giro de 180 graus. Na postura seguinte, eu vou reverter esse giro, passando o peso para a perna esquerda e esvaziando a perna direita, de modo a poder girar o quadril em sentido horário, girando o tornozelo também e depositando a perna a 180 graus, ou seja, na mesma linha, com uma reversão completa de um arqueiro de um lado, de uma diagonal, para o outro, para a outra diagonal. A parte seguinte é bem interessante, pessoal, porque eu vou fazer uma reversão sem reversão. Eu vou passar o peso do corpo de frente para trás e não vou movimentar os meus pés e a minha base. No entanto, o peso passa da perna da frente, ou seja, da perna direita que estava em arqueiro, para a perna de trás e volta. Então eu tenho uma movimentação de joelhos, de tornozelo, de quadril e tronco, sem movimentar os meus pés. Observem que eu vou falar sobre o posicionamento e a movimentação dos braços na parte seguinte, ok? Então, por enquanto, vamos focar mais nas pernas. A parte seguinte segue exatamente o mesmo padrão, ou seja, o peso estava à frente, ele vai vir para trás e vai voltar para a frente. Isso está associado ao movimento dos braços, que seriam uma empurrada. Então, a partir dos ombros, o corpo é puxado para trás, assentando o peso atrás, e o corpo é lançado para a frente, assentando o peso na frente, sem a movimentação dos pés, que permanecem enraizados. No passo seguinte, que já é o passo final desta etapa da forma, o corpo ele faz um giro de cerca de 210 graus em sentido anti-horário. Então, o que acontece? O meu peso está na perna direita, ele permanece, ele se fortalece na perna direita, de modo a liberar a perna esquerda e fazer com que eu possa girar o meu quadril, girando o meu pé esquerdo a partir da ponta, tendo a ponta como eixo, e girando então o corpo e posicionando ele a 210 graus aproximadamente da posição, saindo para o lado esquerdo. Notem que na passagem do arqueiro à direita para o arqueiro à esquerda a 210 graus, eu tenho uma posição intermediária em que os pés ficam ligeiramente voltados para dentro. Essa postura chama-se postura de recém-nascido. É uma postura bem famosa no contexto da arte marcial chinesa. Bem, pessoal, nessa forma de execução agora de frente e de costas, a gente vai trabalhar também a questão do posicionamento dos braços, ok? Nos movimentos iniciais das pernas, os braços permanecem tombados. Assim que os pés se alinham na altura dos ombros, os braços se elevam até a altura dos ombros. E daí o praticante puxa os braços pela altura dos ombros, jogando o peso para trás para os calcanhares. Por fim, ele vai descer os braços e enraizar os braços com as pernas afastadas na distância de ombro. Quando eu passar o peso para o lado esquerdo para poder girar o quadril para a direita, eu vou erguer o meu braço direito fazendo uma proteção, uma sustentação e vou colher por baixo com o meu braço esquerdo.
No movimento de reversão, que vem a ser a técnica de repelir para a esquerda, eu vou erguer o meu braço esquerdo de baixo para cima em diagonal e vou descer o meu braço direito num movimento harmonioso, combinado em relação ao braço esquerdo. No movimento seguinte, que vem a ser o repelir para a direita, os braços se alinham a partir dos ombros e fazem uma expansão para a frente. No movimento seguinte, os braços giram. O braço direito gira em sentido anti-horário e o braço esquerdo gira sutilmente em sentido horário. Eles giram até se alinhar na altura dos ombros e depois existe uma empurrada para a frente. No movimento seguinte, com os cotovelos tombados, eu recolho os meus braços mantendo os pulsos na altura dos ombros. Então, os braços vêm, os pulsos se aproximam dos ombros e eles voltam para frente fazendo a projeção novamente. Na última parte, os braços inicialmente se mantêm sustentados à frente e paralelos e quando o corpo gira, o meu braço esquerdo colhe por baixo e o meu braço direito colhe por cima, formando aquilo que a gente chama de segurar a bola ou segurar a pérola. Dessa postura é que vai nascer a postura final, que vem a ser o chicote simples. O braço direito se projeta lateralmente para fora, mantendo uma certa flexão, e a mão fica no chamado bico de grow, enquanto que o braço esquerdo ele se projeta para a frente e a mão fica numa postura de faca. Essa postura, evidentemente, eu estou fazendo ela no arqueiro. Vamos ver a forma completa agora em mais 2 ângulos.